Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube e hoje num cenário um pouco diferente aqui na parte externa de casa para dar uma variada, fazer um teste. Então é possível que vocês ouçam uma música de fundo, uns passarinhos brigando no fundo, mas sem problema. Hoje a nossa semanal vai tratar de um assunto do momento. Na última segunda-feira, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro mencionou aquilo que ele chama de cristofobia. E como tudo que envolve aquele homem acaba em confusão, isso virou o assunto do momento, a polêmica do momento. Uns dizem que é um problema muito grave e outros falam que não é uma coisa tão relevante assim para o Brasil. Então eu queria discutir com vocês se existe cristofobia e o que seria cristofobia caso ela exista. E vamos para isso, como sempre, ir às Escrituras, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para começar, eu queria dizer que eu não gosto muito do termo cristofobia. Acho uma expressão feia e esquisitíssima. Prefiro falar em perseguição, que é uma palavra mais comum e é usada pelas Escrituras para descrever o mesmo problema. Então, para os fins deste vídeo, cristofobia e perseguição são sinônimos e vão ser usados dessa forma. Dito isso, vamos ao que interessa. O que é a cristofobia? Em poucas palavras, é sofrer por ser discípulo de Jesus. As Escrituras são claras, o mundo inteiro está sob controle do maligno. E não à toa Jesus disse que se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. A perseguição pode variar na sua natureza. Há quem vai ser vítima de linchamento virtual e assédio judicial, há quem vai ser vítima de piadas da família. A perseguição pode variar também no seu grau. Pode ser simplesmente um incômodo, um constrangimento e pode chegar ao ponto de ser insuportável, mas a perseguição é inevitável. E por que isso acontece? As Escrituras dão a resposta: vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. A graça de Deus é multicolorida e possui uns tons mais sombrios. Afinal, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O cristão recebe uma nova identidade e assume um novo compromisso. As pressões emocionais, sexuais, financeiras, profissionais, culturais, não tem a última palavra. Jesus Cristo é nossa maior autoridade e nossa maior paixão. E nele nós somos transformados em luz do mundo, apresentando a todos que nos cercam um novo estilo de vida. E isso gera uma resistência. Afinal, ele era a luz do mundo, Jesus era a luz do mundo, e aí foi dito o seguinte sobre ele: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Era uma transformação dramática demais. Quem não passar por ela nunca vai entender ou aceitar plenamente. Então os atritos e as dificuldades são inevitáveis. E aqui cabe uma distinção. Nem todos os problemas que alcançam o cristão são perseguição. Há uma falsa cristofobia. Por exemplo, algumas pessoas têm preguiça dessas conversas que a gente tem porque eles não toleram os cristãos retóricos. Aqueles que são anjos no discurso e demônios em todo o resto. Eu até gravei um vídeo sobre isso, assiste lá depois. Às vezes você é demitido não por ser cristão, mas por ser um mau funcionário. Às vezes as pessoas podem estar te evitando não porque você é discípulo de Jesus, mas porque você é chato, inconveniente e só sabe falar de igreja. De vez em quando as dificuldades não vêm de Jesus, mas de maus cristãos ou até de nós mesmos. Então, cristofobia é sofrer em maior ou menor grau por ser discípulo de Jesus. Esse sofrimento ocorre porque a fé cristã é incompreensível para um observador externo. Isso faz parte da graça de Deus. E é preciso aqui reafirmar uma verdade: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Algumas pessoas gostam de dizer que cristofobia não é um problema do Brasil. Afinal, nós somos uma democracia e supostamente somos um país cristão. Só que isso é um absurdo. Soa como dizer que a fome não é um problema porque eu almoço todo dia. A cristofobia é universal, é um desafio para os cristãos a nível mundial, nacional e local. Muito antes das cruzadas ou do imperialismo europeu, os cristãos já eram massacrados em uma boa parte do planeta. E ainda hoje isso é um problema. Autoridades de Estado, organizações criminosas, radicais religiosos cometem uma série de atrocidades que fazem do cristianismo a religião mais perseguida do mundo. Em vários países como China, Índia, Indonésia, Nigéria, Egito, Arábia Saudita, Catar, Maldivas, Colômbia, Cuba e tantos outros, ser cristão é um problemaço. Passa por marginalização no mercado de trabalho, ameaças de prisão, expulsão do núcleo familiar, submissão a torturas e até riscos seríssimos de vida. Eu estou falando aqui daquilo que eu ouvi de gente que viu isso em loco. O simples fato disso acontecer em algum lugar do mundo já é motivo de grande dor para os cristãos. Afinal, a igreja é o corpo de Cristo, e se um membro sofre, todo o corpo sofre junto com ele. Evidentemente, no Brasil as coisas não são tão bárbaras, mas os problemas existem sim. Já faz mais de uma década que, em várias frentes, tenta-se transformar todo o discurso sobre a ética sexual cristã em crime de discriminação, mais especificamente homofobia.
Já há muito tempo que agências do governo cerceiam a liberdade religiosa e de proselitismo no que envolve missões cristãs e povos indígenas. E fora alguns constrangimentos que cristãos sérios passam nesse país. Vocês precisavam ver a cara e o riso irônico de um colega de faculdade meu quando eu disse na aula que queria fazer teologia e que meu TCC seria sobre laicidade do Estado. Desde essas pequenas coisas até coisas maiores, não tem jeito e não tem escapatória. Todo discípulo de Jesus passará por algum desconforto em razão de sua fé, a não ser que não esteja levando o discipulado a sério. A cristofobia existe sim, é um problema de todos os cristãos e para todos os cristãos. Deve sim envolver um esforço político para pressionar os países que cometem atrocidades contra os nossos irmãos, mas também deve envolver muita paciência e muita oração. Diante da perseguição, nós devemos vencer os nossos preconceitos e os preconceitos de outros pelo amor que nós recebemos de Jesus Cristo. Diante da perseguição, nós devemos pedir a Deus que nos ajude a resistir e a perseverar em meio aos ataques. E diante de tudo isso, devemos alimentar a nossa esperança, porque Deus julgará os perseguidores e aqueles que escolhem um caminho mais fácil, mas se perseverarmos, com ele também reinaremos. Bem, era isso que eu tinha para falar. Queria deixar duas indicações literárias que têm a ver com o tema da nossa conversa. Primeiro, o livro O Homem do Céu, a história de um cristão chinês que leva sua fé às últimas consequências, do irmão Yun com Paul Hathaway, editora Betânia. E o segundo é Cristãos Secretos, o que acontece quando um muçulmano se converte a Cristo, do irmão André com o Al Jensen, da editora Vida. São dois livros de preço muito acessível que geraram um impacto incalculável na minha vida. Vou deixar o link para compra na descrição, como de costume. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral, curte, comenta, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe para que a nossa conversa fique ainda mais povoada. Um abraço, até quinta-feira no Lança Braba e que Jesus te abençoe.